Vamos falar agora sobre as células-tronco, as famosas, famigeradas células-tronco, tá? Células-tronco. O que é um tecido? É um conjunto de células diferenciadas para uma determinada função. É a definição clássica, né? Conjunto de células diferenciadas para uma determinada função. Exemplo: o tecido nervoso, composto de células nervosas, o tecido muscular, composto de células musculares, o tecido ósseo, composto de células ósseas. O que são células-tronco? São células indiferenciadas. São capazes de se diferenciar, dando origem a células de funções específicas. No início do desenvolvimento humano, todas as células são indiferenciadas. Só depois elas dão origem aos diversos tecidos que compõem os diversos órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano. Então, as células-tronco, elas são como o tronco de uma árvore. Ele vai dar origem a vários ramos, mas no início é apenas um tronco. Então, as células que um dia vão ser músculo, osso ou pele, no estágio atual estão indiferenciadas. Então são chamadas células-tronco, células estaminais, e elas servem, em tese, para substituir qualquer outro tipo de célula. Elas são capazes de se diferenciar para assumir uma função qualquer. Isso em tese. Vejamos quais são os tipos de células-tronco: as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. Células-tronco totipotentes são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células do organismo, inclusive a placenta. Somente a célula ovo ou zigoto é totipotente. Então, somente o zigoto é que pode se diferenciar em tudo, incluindo os anexos embrionários. Tá bom? Totipotente, só o zigoto. Células-tronco pluripotentes são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células do organismo, exceto a placenta. Por exemplo, as células-troncos embrionárias. Aquelas células-tronco que são tiradas do embrião incipiente, ainda na fase de mórula ou blástula, são células-tronco que podem se diferenciar em qualquer tecido do corpo, menos a placenta. Células-tronco multipotentes são capazes de se diferenciar em um grande número de tecidos celulares, mas não todos. Por exemplo, as células-tronco adultas. Células-tronco adultas são aquelas retiradas de um indivíduo que já passou pela fase embrionária. Pode ser que ele nem tenha nascido ainda, mas a célula já é considerada adulta. Por exemplo, a célula retirada da placenta ou do cordão umbilical. Nós dizemos que são células-tronco adultas. Células que você retira da mucosa nasal, células que você retira da medula óssea, são células-tronco adultas. Elas não se diferenciam em tudo, mas em um grande número de tecidos. O que se entende por terapia com células-tronco? O transplante de células-tronco, ou seja, indiferenciadas, em órgãos lesados, a fim de que elas se diferenciem em células daquele tecido. Teoricamente, elas seriam capazes de dar origem a células musculares em doentes cardíacos, a células nervosas em doentes neurológicos e a diversos outros tipos de células. À semelhança de um coringa, que substitui outras cartas de um baralho, as células-tronco seriam capazes de fazer às vezes de várias outras, regenerando tecidos e curando lesões. Vocês devem sentir por que as pessoas se entusiasmam tanto com isso. É uma coisa promissora. Não só você vai colocar prótese para imitar o osso ou o músculo que existia antes
você vai regenerar o osso, regenerar o músculo, regenerar até o nervo. Já pensou se consegue fazer isso? Fazer com que as doenças que atualmente não têm cura, como o Alzheimer ou Parkinson, possam ser curadas por uma regeneração das células afetadas. É uma coisa maravilhosa, que diria adeus aos transplantes de órgãos, que passaria a ser coisa do passado, do arcaísmo da medicina. Células-tronco tem tudo isso de fascinante, mas tem problemas éticos e problemas técnicos. Todos eles temos que estudar aqui na bioética. Como utilizar as células-tronco de um embrião humano para esse fim? É preciso, primeiramente, matar o embrião humano. Esse é o grande obstáculo ético. Não se pode, nem com a melhor das intenções, matar um ser humano inocente. Ainda que você não precisasse matar o embrião, ainda que você pudesse retirar uma célula dele e deixá-lo ainda vivo, esta intervenção não seria moralmente aceita, porque ela não é feita em benefício do próprio embrião, mas em benefício de terceiros. Você não pode agir sobre um paciente, especialmente um paciente tão vulnerável como é o embrião, para beneficiar não a ele, mas a outros, e para causar dano a ele. Então, ainda que você não matasse, seria imoral. Mas, normalmente, se mata, para se extrair as células do embrião que foi sacrificado. Uma pergunta muito interessante que pouca gente sabe, e muita gente se confunde, e outras fazem questão de confundir. Só há células-tronco em embriões humanos? Não. Há células-tronco multipotentes também em indivíduos adultos, na medula óssea, na polpa dentária, na mucosa nasal, na placenta, no cordão umbilical e em vários órgãos. A retirada de células da medula óssea para implantar na própria pessoa, autotransplante, não apresenta qualquer problema ético e, além disso, por serem células do mesmo organismo, não ocorre rejeição. Olha que coisa linda, você pegar a célula da sua medula óssea e implantar, por exemplo, no seu coração, que está lesado. E ela agora se diferencia em células cardíacas. E você não precisa mais de um transplante de coração. Isso é maravilhoso. Só que isso já é realidade. Vejamos isso na próxima pergunta. Até hoje, tem havido sucesso no emprego de células-tronco adultas? Sim. Nas palavras da pesquisadora de Biologia Celular da Unifesp, Alice Teixeira Ferreira, desde 2001, pesquisadores do Instituto do Milênio de Bioengenharia Tecidual vêm tirando pacientes da fila do transplante cardíaco com sucesso do autotransplante de células-tronco adultas. A pagelança com as células-tronco, O Globo, Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2004. Não se trata de um sonho, mas de uma realidade. Ou seja, isso já acontece. E já acontece, como vocês podem ver, há muito tempo, com células adultas. E quanto às células embrionárias? Além de só poderem ser obtidas à custa da morte dos embriões humanos, as células-tronco embrionárias apresentam inúmeros problemas. O primeiro deles é a rejeição do organismo às células estranhas. Claro, esses organismos são de terceiros. Você vai implantar no seu, rejeita. Para evitar a rejeição, o que você faz? Toma imunossupressores. Volta mesmo, lembra dos transplantes de órgãos. E qual é a vantagem disso? Sim. O segundo é a alta probabilidade do desenvolvimento de tumores, devido à alteração do DNA do núcleo de tais células. Se forem empregados embriões ditos inviáveis, o risco é maior ainda.
O fato é que até hoje ninguém ficou curado através do implante de células tronco-embrionárias humanas. Não, padre, eu já vi uma pessoa que se levantou da cadeira de rodas e andou 2 lances de escada por causa de células tronco adultas. Mas eu pensava que eram embrionárias. Pensou, mas errou. Porque as células tronco embrionárias até hoje foram um completo fracasso. Além da rejeição, produzem tumores. E não é nada agradável você ver um tumor no lugar em que você esperaria que houvesse uma regeneração. Mas até hoje, tudo que se tentou fazer, desafiando a ética, matando embriões, não teve resultado terapêutico nenhum. Quando a lei de biossegurança estava para ser aprovada, e foi enxertado o artigo 5º dessa lei, a lei não tinha nada a ver com embriões, era uma lei para a soja transgênica, para organismos geneticamente modificados, mas colocaram aquele artigo 5º ali estranho. Quando esta lei foi aprovada, para que ela fosse aprovada, levaram cadeirantes, deficientes físicos, para a Câmara dos Deputados. Depois, quando o Procurador-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 5º dessa lei, e esta ação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento novamente trouxeram para lá cadeirantes. E esses pobres coitados eram instrumentalizados com a falsa esperança de que, se aquela lei fosse aprovada, e uma vez aprovada fosse declarada constitucional, que eles ficariam bons. Nunca ficaram bons. E não há nenhuma perspectiva de que eles fiquem bons por meio de células-tronco embrionárias. A esperança está em outro lugar, mas dolosamente os promotores do aborto, porque isso é a liberação de destruição de embriões humanos tem tudo a ver com aborto, não fizeram distinção entre a terapia com células adultas, que é a única que tem dado certo, e a teoria com células tronco embrionárias, que permanece só uma ficção. Não seria possível obter embriões humanos através da clonagem dita terapêutica, aquela que nós já vimos há minutos atrás? Isso é também apenas um sonho. Argumenta-se que, produzindo um embrião humano a partir de clonagem, suas células-tronco poderiam, teoricamente, ser transplantadas para o organismo de origem sem ocorrer rejeição. Mas o problema ético é o mesmo. Para se obterem tais células, seria preciso matar o embrião clonado. Além disso, se a doença for genética, as células do embrião clonado portarão o mesmo defeito. Isso aqui nós já vimos, né? Qual é a diferença essencial entre a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica? Não há nenhuma diferença essencial. No primeiro caso, o objetivo é produzir um ser humano a partir de uma célula somática de um ser humano adulto. No segundo caso, o objetivo é o mesmo, com um agravante. O ser humano, produto da clonagem, está destinado a ser morto na fase inicial de sua vida, para que suas células sirvam de material de transplante. Pode-se dizer, então, que a chamada clonagem terapêutica é pior que a clonagem chamada reprodutiva? Sem dúvida alguma. A clonagem dita terapêutica tem toda a malícia da clonagem comum e mais a malícia do homicídio que a acompanha. Agora, uma coisa interessante e nova. Pensava-se que, uma vez que as células-tronco se diferenciaram em algum tipo de tecido, por exemplo, tecido da pele, que nunca mais elas poderiam se tornar indiferenciadas. Pensava-se que a diferenciação era um caminho de mão única, mas isso já foi revisto. E quem reviu foi o Prêmio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka.
Vamos ouvir a leitura. As células diferenciadas podem voltar a ser indiferenciadas? Antigamente, pensava-se que a diferenciação fosse um processo irreversível. Hoje, graças à descoberta do professor Shinya Yamanaka, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, juntamente com John Gurdon, sabe-se que é possível reprogramar as células diferenciadas, como as da pele, para que elas se tornem indiferenciadas. Tais células são chamadas células-tronco pluripotentes induzidas. São produzidas sem a destruição de um embrião humano e são pluripotentes, como as células-tronco embrionárias. Essas células têm uma grande esperança. Por quê? Você não utiliza embrião, você utiliza um tecido do seu corpo, por exemplo, o tecido da pele. Você reprograma o núcleo da célula para que ela volte a se tornar indiferenciada. Uma vez indiferenciada, você agora implanta no órgão lesado. Claro que ainda está em experimentação, mas não é uma coisa absolutamente assim inviável, como a gente vê para as células-tronco embrionárias. Investir em células-tronco embrionárias hoje seria mais ou menos como querer inventar aquela maneira de transformar todas as pedras em ouro, aqueles sonhos dos alquimistas antigos, assim, né? Hoje, esse caminho parece totalmente travado. Não tem interesse nem sequer prático, só o interesse ideológico de enganar a população. Mas as células-tronco pluripotente induzidas, essas retiradas da pele, essas são promissoras. Para onde se dirigem hoje as pesquisas em terapia celular? As células-tronco embrionárias humanas têm se revelado um grande fracasso. James Thompson, o mesmo que isolou em 1998 as células-tronco embrionárias humanas, e Ian Wilmut, o criador da ovelha Dolly, decidiram, por motivos puramente utilitaristas, abandonar as pesquisas que envolvem destruição de embriões humanos para concentrar-se nas células-tronco pluripotentes induzidas. São para essas células e para as células adultas que se dirigem as pesquisas promissoras em terapia celular. Vamos ver então agora um slidezinho sobre o que acabamos de ver. Não tem muita novidade, né? Porque nós já lemos tudo isso, né? Células-tronco são células indiferenciadas, capazes, em tese, de se diferenciar nos diversos tecidos do corpo humano. São esperança para a regeneração de tecidos lesados e para a cura de doenças degenerativas. Aqui são os 3 tipos de células-tronco, as totipotentes, que se diferenciam em tudo, até mesmo nos tecidos da placenta, só a célula ovo ou zigoto é totipotente. As células pluripotentes, que se diferenciam em todos os tipos de célula, mesmo menos a da placenta, por exemplo, as células-tronco embrionárias. E as multipotentes, que se diferenciam em um grande número de tecidos, mas não todos, por exemplo, as células-tronco adultas. A terapia com células-tronco é o transplante de tais células em órgãos lesados, a fim de que elas se diferenciem em células daquele tecido. Teoricamente, elas seriam capazes de dar origem a células musculares em doentes cardíacos, a células nervosas em doentes neurológicos e a diversos outros tipos de células. A semelhança de um coringa, que substitui outras cartas de um baralho, as células-tronco seriam capazes de fazer, às vezes, várias outras, regenerando tecidos e curando lesões. Este aqui é um embrião humano estourado.
aberto para a remoção da massa celular interna, que contém as células-tronco embrionárias humanas. Ele está no estágio de blastocisto ou blástula. Estas células-tronco embrionárias encontram-se no embrião humano na fase de blastocisto. Para matá-las, para obtê-las, mata-se o embrião. Eu faço questão de dizer que se mata o embrião, porque as pessoas que defendem o uso de células-tronco embrionárias evitam sistematicamente o verbo matar. Mas é o que se faz, mata-se o embrião, tá? As células-tronco embrionárias, elas são conhecidas há muito tempo. Em 1981, elas já foram isoladas em camundongos. 81 é muito tempo. Em 98, ela foi isolada em embriões humanos. Em mais de 25 anos de pesquisa, não obtiveram nenhum resultado terapêutico positivo. Eu estou colocando 25, mas eu estou sendo muito benevolente, porque este atestado de fracasso já está ultrapassado. Bem mais de 25 anos se passaram. Em vez disso, tumores, rejeição imunológica, desperdício de dinheiro e de vidas humanas. Até hoje, não sei se vocês vão encontrar, né? Mas é preciso que haja um protocolo para a experimentação de células-tronco a serem usadas em seres humanos. E eu queria que vocês me dissessem se tal protocolo existe. Porque no tempo em que eu estudei, simplesmente não existia. Porque os resultados em animais são tão pífios, são tão negativos, que não dá para se experimentar em seres humanos com o mínimo de segurança. E se elas funcionassem um dia? Se as células-tronco embrionárias funcionassem um dia? Se isso, por hipótese, acontecesse, os pacientes deveriam tomar imunossupressores a vida inteira para evitar a famosa rejeição, o que não é nada agradável e que tornaria você parecido com um receptor de órgão transplantado comum. Qual foi a vantagem? Trocou 6 pela meia dúzia. Além disso, seria necessária a produção, entre aspas, de embriões humanos em escala industrial. Seria preciso destruir não milhares, mas milhões de embriões humanos. Um número bem superior ao de embriões humanos atualmente congelados em clínicas de fertilização in vitro. Dizia-se, com sensacionalismo, que se a Lei de Biossegurança, com seu artigo 5º, fosse aprovada e se fosse mantida intacta pelo Supremo Tribunal Federal, que as clínicas que têm embriões humanos excedentes poderiam usar este, abre aspas, material biológico para pesquisa e terapia com células-tronco em indivíduos humanos doentes. Só que o número de embriões destas clínicas é irrisório em comparação com aquilo que seria necessário para obter um implante. Seria necessário produzir embriões em escala industrial. Vamos fabricar embriões, o que é absurdo, além de inviável. Absurdo eticamente e inviável praticamente. E as adultas? As adultas vão bem, obrigado. Todas as curas, leiam comigo. Todas as curas até hoje foram obtidas exclusivamente com células-tronco adultas. Basta. Todas. Todas. Para que ninguém diga, não, eu vi um caso, nesse caso não existe, de alguém que foi curado com células-tronco embrionárias. Elas se encontram na medula óssea, na polpa dentária, na mucosa nasal, no cordão umbilical, na placenta e até no tecido adiposo. Como elas são retiradas do próprio paciente, não ocorre rejeição, não produzem tumores.
E o que é mais importante, não requerem a destruição de embriões humanos. As pesquisas são as mais adiantadas, são as mais avançadas. Segundo a doutora Natália Lopes Morataglia, as células adultas, abre aspas, possuem o mesmo potencial de crescimento e diferenciação das células-tronco embrionárias e substituem muito bem as possibilidades biotecnológicas sonhadas para aquelas. Segundo elas, existem cerca de 600 protocolos que utilizam células-tronco adultas. 600! E não se apresentou nenhum com células de origem embrionária. Vocês estão convidados a verificar este endereço na internet. Verifiquem, porque este médico, David Prentice, PhD da Universidade de Kansas, apresenta-nos um placar de 73-0. Verifiquem se está 73-0. 73 é o número de patologias até agora tratáveis com células-tronco adultas. 0 é o número de doenças que são tratadas, ou pelo menos aliviadas, com células-tronco embrionárias. Tratamentos, pesquisa, células-tronco. Tá bom? Aqui tem dois tipos de células-tronco, as adultas e aqui as embrionárias. Certo? Aqui são tratamentos de doenças com células-tronco adultas. Tá bom? Estão vendo as doenças aqui? Estão vendo as doenças? Mais doenças? Mais doenças? Mais doenças? Mais doenças? Mais doenças? Agora vamos ver quantas doenças são tratáveis com células-tronco embrionárias. Aqui estão elas. Nenhuma. Esta é a lista delas. Nenhuma. Nenhuma. 73-0. Mas o jogo continua. Verifiquem. Mantenham-se atualizados. Façam visitas a esta página aqui. Porque ela fala de coisas que nem todos querem ver. Tá? stemcellresearch.org. Pesquisa com células-tronco.org. Tá bom? Agora essa aqui, que vocês já conhecem, as células-tronco pluripotente induzidas. São coisas novas. James Thomson, que isolou em 98 as células-tronco embrionárias humanas, e Ian Wilmut, o criador da ovelha Dolly, decidiram, por motivos puramente utilitaristas, não por motivos éticos, abandonar as pesquisas que envolvem destruição de embriões humanos para concentrar-se nas células-tronco pluripotente induzidas. É uma técnica revolucionária que permite produzir células pluripotentes através da reprogramação de células da pele. Os resultados em camundongo têm sido promissores, inclusive para o tratamento do mal de Parkinson. Bem, isso aqui aconteceu no Supremo Tribunal Federal, com a ação direta de inconstitucionalidade 3510 contra o artigo 5º da Lei de Biossegurança, a Lei 11.105 de 2005, que autoriza a destruição de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal considerou que a destruição de tais seres humanos não viola o direito à vida assegurado pela Constituição. Quem são essas criancinhas?
São crianças que foram um dia embriões congelados, mas foram adotadas. Adotadas, elas foram implantadas em úteros de outras mulheres que não eram a mãe biológica, porque a mãe não queria mais. Nasceram e estão aí. Isso era na época do presidente Bush, que fomentava o respeito à vida, a luta contra o aborto e a adoção dos embriões abandonados. Flocos de neve, né? Snowflake adoption. Adoção de flocos de neve. Adoção de criancinhas congeladas. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Que coisa bonita, hein? Então, acabamos aqui a parte das células-tronco, tanto as embrionárias quanto as adultas e também as pluripotentes induzidas.